Fala pessoal, módulo 42 da nossa apostila de Física. A gente vai continuar com o assunto de movimento circular uniforme, porém, no material de vocês, você tem aí direto o exercício proposto, mas eu peço que vocês peguem a apostila ou peguem um caderno qualquer, ou como vocês estão acompanhando as aulas, para poder fazer algumas anotações importantes, porque desde o módulo 39 a gente está falando sobre movimento circular uniforme. É um tipo de movimento importantíssimo para a gente precisa dominar todas essas questões. No vídeo anterior, por exemplo, a gente fez 4 exercícios que trabalhava basicamente com a aceleração centrípeta, que, a propósito, é a única aceleração que está presente no movimento circular uniforme, já que a velocidade tem módulo constante, porém, existe alteração na sua orientação de movimento. E aí é o seguinte, além das fórmulas, a gente tem que saber algumas situações que normalmente são cobradas, e a associação de discos é uma situação importantíssima nesse sentido que eu estou dizendo. O detalhe é que a apostila de vocês não coloca assim, uma aula à parte, a não ser lá no módulo 43, que fala sobre a física da bicicleta, que também é um tipo de conjunto de associação de discos. Porém, no nosso caso aqui, eu prefiro que vocês acompanhem primeiro uma ideia sobre associação de discos, e principalmente, dentro dessa ideia, o que a associação de disco traz de igualdade, o que ela traz de diferença, e quando tem diferença nas grandezas, que proporcionalidade que essa diferença traz. Então é o seguinte, eu queria que vocês entendessem que a gente vai dividir em 2 casos. Discos que têm eixo comum, né, o mesmo eixo, olha só, são 2 discos atravessados por um único eixo, e vocês também terão associações desse tipo, ó, em que os 2 discos representados têm eixos diferentes. Aqui ó, seria o eixo do disco A e aqui seria o eixo do disco B, ambos distintos um do outro. Então, assim, o fato de ter mesmo eixo ou eixo distinto, aquela figura anterior e essa, tem algumas conclusões diferentes para a gente poder analisar. Voltando aqui, começando pela parte mais, digamos assim, mais fácil de entender, é que quando o eixo é um só para os discos, se você puser um disco para girar, o outro também vai girar. E o detalhe, o disco A, olha só, eu desenho de propósito, um muito menor que o outro, para você poder entender o seguinte, se o disco A der uma volta, o disco B também vai dar uma volta. Aliás, ao mesmo tempo. Independente se o raio do B é maior que o raio do A, como eles vão dar voltas juntas, as frequências são iguais, os períodos são iguais e a velocidade angular é a mesma também. Quando eu falo que frequência é igual, por exemplo, se esse disco aqui girar 100 Hz, 100 voltas por segundo, esse aqui também vai dar as mesmas 100 voltas por segundo. Se esse disco aqui gastar, por exemplo, 1 milésimo de segundo para girar, esse aqui também vai gastar 1 milésimo de segundo para girar. Se esse aqui girar, por exemplo, 2 voltas por segundo, né, 2π, 4π por segundo, esse aqui também vai girar com a mesma velocidade angular. Ou seja, quando o eixo é comum, quando o eixo é solidário, basicamente tudo vai ser igual para os 2 discos. Mesmas frequências, mesmos períodos, mesmas velocidades angular. Porém, a velocidade linear em metros por segundo vai ser diferente, porque quanto maior o disco, maior a volta que os pontos que esse disco possui nas suas extremidades vão ter que dar, né? Então, quer dizer, se você pegar um ponto na extremidade do disco A e um ponto na extremidade do disco B, enquanto o ponto da extremidade do A dá uma volta, o B também dá uma volta ao mesmo tempo. Frequência igual, período igual, só que o tamanho da volta que o B dá, nitidamente é maior. E aí, como esse tamanho de volta também é proporcional ao raio, e ele tem que acompanhar e dar essa volta ao mesmo tempo, a velocidade linear é proporcional ao raio, ou seja, frequência igual, período igual, velocidade angular igual, mas a velocidade linear vai ser maior de quem tem maior raio. Então, por exemplo, só jogando um valor, se eu disser que o raio do B é o dobro do raio do A, então a velocidade linear de um ponto da extremidade do B é o dobro também da velocidade de um ponto da extremidade do A. Vale essa proporção aqui. Uma situação muito comum desses discos com o mesmo eixo, e obviamente a gente tem que imaginar, são 2 pontos distintos na Terra, um bem no Equador e o outro mais próximo dos polos, né? Imaginando que essa Terra aqui vai girar
ao redor desse eixo, a volta que um ponto do equador dá é muito maior do que a volta do que um ponto nas proximidades do polo vai dar. Quanto mais perto do polo aqui, menorzinho vai ficando o raio de volta. Porém, o tempo para dar uma volta é o mesmo nos dois casos. O número de voltas em um ano que esses dois pontos também vão dar é o mesmo. As velocidades angulares, esse aqui gira 360 graus no mesmo tempo, esse aqui gira. Porém, um ponto na extremidade do disco que representa a linha do equador na Terra vai ser maior raio e, portanto, maior velocidade linear e proporcional. Quanto mais perto do polo, menor vai ser a velocidade do ponto. Quanto mais perto do equador, maior vai ser a velocidade do ponto. Inclusive, estar no equador é um ponto importante para lançamento de foguete, já que a velocidade daqueles pontos ali na linha do equador naturalmente já vai ser maior. Como eu havia dito, né, a gente vai estudar a questão dos eixos distintos e já posso adiantar uma coisa que aqui vai acontecer meio que ao contrário. Vamos lembrar aqui, volta. Quando é o mesmo eixo, quase tudo é igual, só a velocidade linear que é diferente. Quando cada um tem seu eixo, é o contrário, só a velocidade linear vai ser igual, o resto tudo é diferente. E aí complica um pouquinho, porque nesse caso, os discos estão em eixos independentes, né? Cada um gira no seu eixo, porém eles estão ligados por uma correia. E para essa correia não deslizar, as duas velocidades lineares têm que ser iguais. Então, normalmente, quando aparecer um exercício que vai tratar dessa situação, nós vamos trabalhar, a princípio, com a ideia de igualar as duas velocidades para surgir essa relação aqui, ó, que fala que a frequência é inversamente proporcional ao raio. Ou seja, é a mesma coisa de dizer que se essa roda aqui é muito menor, ela vai ter que girar muito mais vezes para poder acompanhar o giro dessa outra. Isso é meio que óbvio se você for pensar que eles estão ligados por correia. Enquanto esse daqui gira fornecendo correia para esse aqui tem que girar para poder pegar essa correia fornecida. Quanto menor for o disco, maior vai ter que ser a frequência de giro dele. Agora, se maior for a frequência de giro dele, ele também vai ter que gastar menos tempo para girar uma volta e a sua velocidade angular também vai ser maior. Agora, nesse caso, como eles estão ligados por uma correia, eles vão girar sempre no mesmo sentido. Uma outra situação de eixos distintos e que vai também carregar todas aquelas características que estavam aqui anteriormente, né? Mesma velocidade linear, a frequência e o raio são inversamente proporcionais, só que aqui, ao invés de estarem ligados por uma correia, eles estão ligados no contato direto, olha aqui. Estando no contato direto, a única coisa que vai diferenciar da situação anterior é que se um gira horário, o outro vai girar anti-horário, aí os sentidos mudam. Só que independente se os discos estão ligados por correia ou igual estava aí anteriormente, ligados no contato direto, tipo engrenagens, essas características vão valer. A velocidade linear é a mesma, a frequência do disco menor vai ser sempre maior, a velocidade angular do disco menor também vai ser sempre maior, e o período do disco menor também vai ser sempre menor, valendo a proporção inversa entre raio e frequência. Se eu disser para vocês, por exemplo, que o raio do B é o dobro, a frequência do A vai ser o dobro, é o inverso. Levando isso em consideração, pessoal, vamos lá para os exercícios. Duas polias, Y e X. No meu caso, lá eu chamei de A e B, né, na explicação, mas aqui Y e X. Interligadas por uma correia, aí vai para aquele segundo caso, né, eixos distintos. Tem raios respectivamente iguais a 10 e 20. Então aqui, ó, disco Y com raio 10 e disco X com raio 20. Conclusão antes do que o exercício falar aqui. Aliás, é a conclusão mais importante. Ó. Se o raio do X é o dobro do raio do Y, a frequência do Y é o dobro da frequência do X. Ou seja, se o X gira a 10 Hz, o Y vai girar a 20 Hz. Porque no caso de eixos distintos, a frequência do menor é proporcionalmente maior do que a frequência do raio maior, ok? As polias estão em rotação e a correia não desliza. A polia X efetua 2 voltas por segundo. Se a polia X gira 2 voltas por segundo e a Y tem o dobro da frequência porque tem a metade do raio, então já tem a frequência da Y, 4 voltas por segundo, que é o mesmo que 4 Hz.
calcule adotando-se π igual a 3, a velocidade escalar linear de um ponto da correia. Tanto faz você calcular usando os dados da figura X ou quanto da figura Y, porque as velocidades são iguais. Além disso, pessoal, 2 por segundo é o mesmo que 2 Hz, 4 por segundo é o mesmo que 4 Hz. E eu vou usar a velocidade igual a 2πr vezes f. Agora, se eu usar o disco X, eu vou ter que usar o raio de 20 centímetros e a frequência de 2. Se eu usar o disco Y, eu tenho que usar a frequência de 4 Hz e o raio de 10. Aí o exercício usou o X, ele preferiu usar o X. Ó. Então, 2π, o π vale 3, de acordo com o enunciado. A frequência do X é 2 Hz. E detalhe, 20 centímetros, isso aqui, ó, o certo é você colocar 0,2. Porque para a velocidade sair em metro por segundo, o raio tem que estar em metros. Então, velocidade é 2πr vezes f. Eu escolhi a X e calculei. Se eu tivesse escolhido a Y, eu ia achar o resultado do mesmo jeito. E a letra B está perguntando o seguinte, o período de rotação da polia Y. Bom, presta bem atenção no que ele está fazendo aqui. Ó. Se você igualar as duas velocidades e lembrando que a velocidade é 2πrf, você vai conseguir fazer de forma direta isso aqui, aplicar a fórmula e tudo mais. Só que eu quero que vocês voltem lá nas conclusões que a gente estava tirando antes. Ligados por correia, eixos independentes, esse disco menor tem a metade do raio, então a frequência dele é o dobro. Eu já sabia a frequência. Lembrando que período é o inverso da frequência, você vai poder falar que o período do disco Y é 1 sobre a frequência dele, que é 4. E 1 sobre 4, galera, 0,25 segundo é a resposta da letra B. Número 2, galera. Para misturar o concreto, um motor de 3,5 HP tem solidário ao seu eixo uma engrenagem de 8 centímetros de diâmetro. É essa engrenagemzinha aqui, ó, essa daqui, ó, que se acopla a uma grande cremalheira em forma de anel. A cremalheira está em volta do tambor aí, ó, com 120 centímetros de diâmetro. Opa! Ó, elas têm eixos diferentes. Se você desenhasse uma do lado da outra, olhando de frente ficaria mais ou menos assim, ó. Essa pequenininha, o motor faz ela girar, ela encostada ali faz a grandona girar. Elas vão girar em sentido oposto, mas o mais importante é que esse raio aqui, ó, o raio aqui é 8. Desculpa, o diâmetro aqui é 8. O diâmetro aqui é 120. Só para você ter uma ideia, essa daqui grandona, 120, é 15 vezes maior que 8. Então, quer dizer que essa pequenininha vai dar 15 vezes mais volta. A frequência dela é 15 vezes maior. Enfim, a gente pode fazer direto também. Quando o motor é ligado, seu eixo gira com frequência de 3 Hz. Então, a frequência aqui, ó, da pequenininha é 3 Hz. Aí é o seguinte, se essa grandona é 15 vezes maior, a frequência dela vai ser 15 vezes menor. Lembrando, galera, que eu sei que ela é 15 vezes maior, porque olha aqui, ó, se o diâmetro da grandona é 120 e o da pequenininha é 8, se você dividir um pelo outro ali dá 15. Quer dizer, a grandona é 15 vezes maior, então a frequência dela é 15 vezes menor. Se você tem a frequência da pequena, você vai ter a frequência da grandona fazendo essa divisão. Agora, olha a pergunta. Nessas condições, o casco do misturador dá um giro completo em... Ele quer saber o período. Vamos lembrar. Período é o inverso da frequência. A frequência do tambor grandão lá é 3 sobre 15. Né? Aí na hora que você fizer... Opa, peraí. Aqui estava invertido antes da hora. Então a frequência dele é 3 sobre 15. Você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 15 sobre 3 dá 5. É a nossa resposta, lá, letra B. Que dá para você fazer raciocinando, olha só. Como o disco maior tem 15 vezes mais tamanho, ele vai ter 15 vezes menos frequência. Você divide por 15. E aí a frequência dele está dada. A frequência, para você achar o período, é só você inverter. Dá 5. Agora, olha como o exercício preferiu fazer. Olha aqui. Igualou as velocidades, aí corta o 2π, ó. Aí fica lá na parte da explicação, eu coloquei RA vezes FA é igual a RB vezes FB. Aí aqui ele colocou igual, só que ao invés de A e B, ele colocou 1 e 2. Aí um é 3, o outro é 4, porque se o diâmetro é 8, o raio é 4. Aqui, se o diâmetro é 120, o raio é 60. Dividir, achei a frequência, que é meio, e aí o inverso é 5, é a letra B mesmo. Só que aí o detalhe, né? Meio não, né? 1/5, o inverso é 5. Eu prefiro muito melhor você pensar, o disco maior é 15 vezes maior.
Então, a frequência dele é 15 vezes menor, eu divido por 15, acho frequência e inverto achando período. Resposta letra B. Situação do número 3, pessoal. Considere duas pessoas A e B, ambas na superfície terrestre. A pessoa A na linha do Equador, está aqui, ó. Ela vai girar a volta grandona, né, a maior volta possível. E a pessoa B numa latitude de 60 graus aqui no norte. Ó. Então, a volta que o B vai dar na hora que a Terra girar vai ser menor que o A. Considere ainda somente o movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo. Né? Se aqui vale 60 graus, aqui também vai valer, por paralelismo. É correto afirmar que a gente precisa entender a situação como um todo, porque é o seguinte, primeiro, o disco que você imaginar a pessoa B fazendo e o disco que a pessoa A fazendo, girando, eles vão ter o mesmo eixo, que é o eixo da Terra. Então, as velocidades angulares vão ser iguais, a letra A está fora. A velocidade angular de A não é maior que a do B, é igual. Aliás, vamos fazer todas as conclusões, quer ver? Como o eixo vai ser um só, quase tudo vai ser igual, assim como eu falei lá na parte inicial do nosso vídeo. Velocidade angular igual, frequência igual, período igual, ou seja, o tempo que o A gasta para girar, o B também vai gastar e tal. Só que como o A vai dar uma volta muito maior, a velocidade dele é maior. Agora, não é a velocidade angular. A velocidade linear do A é maior. Então, a letra 1 está errada por causa disso. A letra A está errada por causa disso. Bom, indo direto para a resposta, vai ser a nossa letra D. O módulo da aceleração centrípeta de A é o dobro do módulo da aceleração centrípeta de B. Por quê? A aceleração centrípeta a gente pode escrever em função da velocidade angular e do raio. Desse jeito, a aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Como as velocidades são as mesmas em termos angulares, isso aqui não vai fazer diferença para a gente. O detalhe é a gente analisar o raio. Só que é o seguinte, o raio do A chamado de R, se você olhar lá no desenho, você vai perceber que você vai conseguir achar o raio de B fazendo o cosseno do ângulo. E cosseno de 60 é meio, então eu posso colocar isso aqui, ó, que o raio do A é o dobro do raio do B. Se a aceleração vai ser proporcional ao raio, então a aceleração do A vai ser o dobro da aceleração do B. Então a resposta, letra D. Bom, para finalizar, olha só o número 4. Observando o gráfico aqui que relaciona o raio da trajetória circular ao redor da Terra, R cosseno, vezes em função da sua latitude. O gráfico da figura acima mostra a variação do raio da Terra com a latitude. Observe que foram acrescentadas informações para algumas latitudes sobre a menor distância entre o eixo de um ponto P na superfície da Terra no nível do mar, ou seja, R cosseno. Tipo, R cosseno aqui, ó, a volta que ele vai fazer é o raio, R cosseno. Cosseno do ângulo de latitude, igual a gente fez no exercício anterior. Considerando que a Terra gira com uma velocidade angular, e aí qualquer ponto da Terra vai ter essa mesma velocidade, né? Π sobre 12 radiano por hora. Qual é aproximadamente a latitude desse ponto? Está perguntando o contrário do exercício anterior, pessoal, que dava que a latitude aqui era 60. Mas aqui a gente vai ter que fazer a conta para descobrir essa latitude. Olha só o detalhe. Eu tenho a velocidade angular, eu tenho a velocidade linear, né, que no caso ele estava falando que é igual à velocidade do som e tal, e eu vou ter o raio. Então, assim, aqui está fazendo direto, mas o mais importante é você entender o seguinte, que o que relaciona a velocidade linear com a velocidade angular é o raio, desse jeito. A velocidade linear é a angular vezes o raio. Só que o raio ali não é um raio qualquer. Se fosse num ponto no Equador, seria o raio total. Agora, como é um ponto P aqui, ó, o giro vai ser menor, o raio dele vale R cosseno, olha só. Vamos colocar esse R maiúsculo. Vale R cosseno. E aí a gente vai descobrir o cosseno do ângulo para jogar lá na nossa... o R cosseno para jogar lá na nossa relação, que é assim. Essa velocidade vale 1.224, que o exercício deu, quilômetros por hora, está em quilômetro. Π sobre 12 radiano por hora, é a velocidade angular, substituiu aqui, tá vendo? Ficou o R cosseno para a gente definir, que no caso vai dar 4.896, se você olhar lá no gráfico anterior, no gráfico lá de cima, 4.896 dá uma latitude de 40 graus, resposta letra C. Assim a gente finaliza mais um vídeo. Próxima aula, a gente vai falar um pouco da bicicleta. Valeu!